Capítulo 31, exercício 58. Qual é a velocidade de deriva na extremidade esquerda do fio com 3 mm de diâmetro, mostrado na figura? Bom, a figura mostra que do lado extremo direito eu conheço a velocidade de deriva, certo? E a relação entre velocidade de deriva e densidade de carga é que vai nos dar essa resposta. Você tem a corrente, a velocidade de deriva é a velocidade dos elétrons, exatamente ele está colocando a velocidade no sentido contrário da corrente, né? Porque não são os elétrons que estão se movendo. Então, mas a gente conhece o valor da velocidade de deriva com a relação dela com a densidade de corrente. Isso é, a portadora vezes a carga do elétron vezes a velocidade de deriva. O problema é que a solução é que tanto a densidade de portadoras quanto a carga do elétron, no caso a densidade de portadora só depende do material, o material é o mesmo em todos os pontos, e a carga do elétron é constante. Então, se eu chamo esse ponto aqui de ponto 1 e se eu chamo esse aqui de ponto 2, eu sei que a densidade de corrente 1 é NE vezes a velocidade de deriva do ponto 1, e a densidade de corrente no ponto 2 é igual a NE vezes a velocidade de deriva no ponto 2. Certo? Então, se a gente dividir um pelo outro, a gente tem a relação, a razão da densidade de corrente no ponto 1 pela densidade de corrente no ponto 2 é igual à velocidade de deriva no ponto 1 pela velocidade de deriva no ponto 2. Ora, mas a densidade de corrente é a corrente por unidade de área. E nós estamos no estado estacionário. Estamos no estado estacionário, significa o quê? Que a corrente é a mesma em todos os pontos. Se a corrente é a mesma em todos os pontos, a relação entre densidade de corrente e área, certo? Que vai ser a densidade de corrente, a corrente pela área. Isso implica que a razão da densidade de corrente no ponto 1 dividido pela densidade de corrente no ponto 2 nada mais é do que a área no ponto 2 dividido pela área no ponto 1. E então a razão entre as velocidades de deriva no ponto 1 e 2 é, na verdade, a razão entre as áreas entre o ponto 2 e o ponto 1. Bom, o diâmetro no ponto 2 é 3 vezes maior que o diâmetro no ponto 1. Consequentemente, a sua área é 9 vezes maior, certo? Porque é πr ao quadrado, né? Então, πr ao quadrado é 9 vezes maior. Então, a velocidade de deriva no ponto 1 dividido pela velocidade de deriva no ponto 2, né, que é a razão dos dois, da área no ponto 2 dividido pela área no ponto 1, isso é igual a 9. Dessa forma, a velocidade de deriva no ponto 2 é a velocidade de deriva no ponto 1 dividido por 9, certo? Isso dá igual a 0,056 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Essa, então, é a velocidade de deriva no ponto 2. Note que quanto maior a área, para uma mesma corrente, maior a área, menor a densidade de corrente, quantidade de corrente por unidade de área, consequentemente, a velocidade fica menor. O que é interessante nesse problema é mostrar a semelhança que tem com o movimento de fluido. No caso, se você considerasse um cano dessa forma, quanto maior a área, menor a velocidade do cano, da água movimentando no cano. E é por isso que quando você quer que a água vá mais longe na ponta de uma mangueira, o que você faz é botar o dedo em parte da área, fazendo com que a água vá mais longe, ela saia com uma velocidade menor. Então, a conservação da quantidade de fluido que passa por unidade de tempo faz com que quanto menor a área, maior a velocidade no movimento. Então, quando você tapa a ponta da mangueira, a velocidade sai maior e, consequentemente, a água vai mais longe. O processo é basicamente o mesmo, a ideia é basicamente a mesma. Quanto maior, se você mantém a corrente, que é a quantidade de fluido por unidade de tempo que está passando, no caso, a quantidade de carga por unidade de tempo, que é a corrente, quanto maior a área, menor vai ser a velocidade proporcionalmente.
Então você aumenta 9 vezes a área e, consequentemente, diminui 9 vezes a velocidade. É isso.